Fala galera, esse é o canal Como é Bom Ser Nerd, eu sou Alex Fury e hoje o papo é monstros, mais precisamente os kaijus. Melhor ainda, o kaiju mais famoso do cinema. Roda a abertura aí. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Como é Bom Ser Nerd e hoje a gente vai falar um pouco sobre Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Galera, fui assistir Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Cara, simplesmente um filme sensacional e que atende à ansiedade dos fãs do mais famoso kaiju do cinema. Vou avisar vocês que muito provavelmente vão ter spoilers nesse vídeo, então pra quem não curte, já sabe, tá avisado, ok? O filme, dirigido por Michael Dougherty, conta com um elenco como Millie Bobby Brown, a eterna Eleven de Stranger Things, Vera Farmiga, a senhora Lorraine Warren de Invocação do Mal, Charles Dance de Game of Thrones, o Tywin Lannister. Conta também com Kyle Chandler, aquele ator aventureiro de King Kong. Galera, por exemplo, o nascimento da Mothra, logo no começo do filme. Coisa mais linda, a gente vê o estado larval dela. Detalhe, aquele cenário com aquela cascata, aquela cachoeira torrencial por cima, que eu acredito que inclusive é o habitat natural para que ela pudesse fazer a metamorfose dela. E a forma como ela é apresentada, aquela luminescência na pele dela no momento da saída dela de dentro do casulo, é simplesmente uma cena daquelas que a gente pode chamar de uma pintura. É lindo. Basicamente a história divide o mundo em várias bases que a Monarch montou para poder fazer as suas pesquisas em cima das criaturas que foram localizadas ao longo desses anos. E é interessante que a gente percebe que é praticamente o mundo inteiro. A cena em que a gente vê a primeira aparição do King Ghidorah é fantástico, porque ele está preso, ele está adormecido em uma geleira muito espessa, é praticamente uma parede, um bloco sólido na proporção do King Ghidorah. É um negócio faraônico, a gente não vê fim naquilo. E, claro, a personagem de Vera Farmiga, a Doutora Emma, ela praticamente conspira para que facilite a saída dos monstros, né? E no momento em que ela liberta o King Ghidorah, cara, que é aquilo? O conceito visual da criatura é majestoso. O que vocês viram no clipe, o que vocês viram nos trailers, é pouquíssimo. Aliás, os trailers não estragaram nada da experiência. Vale muito a pena vocês assistirem para ver a extensão da plenitude dessa criatura, uma das mais belas apresentadas no cinema até hoje. Por diversas vezes, e isso aí é um easter egg fabuloso, a Ilha da Caveira é citada, então sim, King Kong e Godzilla irão se encontrar. Não foi nesse filme, mas certamente eles terão um embate muito próximo. A primeira aparição do Rodan é espetacular. Também ele é acionado em uma das bases que fica no Novo México da Monarch. A personagem da Vera Farmiga, como ela está conspirando justamente para que toda a evolução dos monstros não seja encarada como uma destruição, e sim como uma limpeza do planeta. Ela coloca inclusive em sua fala que nós somos o verdadeiro fator da destruição do planeta, e eles são a presença da renovação disso.
É um pensamento meio megalomaníaco, mas a gente entende até porque o que mais a gente quer ver no filme são os monstros acordando. Quando o Rodan dá um rasante por cima da cidade no Novo México, o que é aquilo, cara? É um tornado classe 18. É um negócio assim, numa passada só, que leva prédio, leva carro, leva tudo. Não sobra ninguém. Se você não tiver esperto, você vai embora, não tem jeito. Nós podemos também apreciar um pouco da extensão do que é a Monarch. Eles têm uma estrutura que eu posso até comparar com a SHIELD. A todo tempo eles passam dentro de um avião muito parecido não, mas dentro daquela estrutura que a SHIELD oferece. Aviões faraônicos, um equipamento de ponta, poder bélico de uma escala assim interminável. Enfim, a gente percebe que é uma organização que tem braços pelo mundo todo e influências. Legal destacar também que durante o filme a gente percebe que a grande disputa entre o Ghidorah e o Godzilla desperta outras criaturas que também são clássicas, mas elas não têm tanto destaque no processo, porque só é mostrado o efeito que deu justamente o acordar do Ghidorah e também novamente do Godzilla. Os embates do Godzilla com King Ghidorah, cara, é um presente pra gente. A gente vê ali a fragilidade do Godzilla em alguns momentos com relação ao Ghidorah. Tem uma cena em que os dois estão de frente, não é aquela clássica do trailer, mas uma com um pouco mais de luminosidade, em que o Ghidorah abre as suas asas e a gente vê à distância a proporção de um para outro, e a gente vê que o Godzilla vai ter muito trabalho para derrubar. Mas o Godzilla enfrenta, o embate é pesado, mas ele enfrenta, usa e abusa das suas rajadas. Cara, mas só que o King Ghidorah tem 3 cabeças, cara, e o detalhe da fisiologia dos dois monstros é muito bem apresentado nesse momento. A gente percebe justamente o momento em que a energia do Godzilla se acumula para ele soltar as rajadas. Tem aquela sonoplastia clássica, né, que é crescente, onde as guelras vão se iluminando até o momento em que ele solta a rajada. E o Ghidorah também, ele meio que empunha como se fosse dar um bote, igual uma cobra, e ele ilumina a garganta, e naquele momento as 3 cabeças emanam aquela rajada. E é um negócio destruidor. Tem um momento lá que o Godzilla toma dos 3 de uma vez e não tem jeito, cara. O cara cai derrubado, sem chance. Justamente nesse momento em que a gente percebe que o Godzilla está fragilizado, inclusive no acompanhamento da equipe Monarch, eles têm lá o acompanhamento do batimento cardíaco dele, que eles monitoram a movimentação do Godzilla pelo planeta desde o primeiro filme, e eles percebem que o batimento praticamente desaparece e ele é quase dado como morto. Só que o Dr. Ishiro, ele é perspicaz. E claro, usando os recursos da Monarch, eles vão, via submarino, perseguir o local onde provavelmente o Godzilla estava intocado. E já existia uma teoria de que o fato do Godzilla se movimentar tão rápido pelo planeta é que muito provavelmente haveria no fundo do mar alguns, como que eu vou dizer, buracos de minhoca, caminhos que ele entrepassa no centro da Terra, muito provavelmente, que dão o atalho para que ele possa acessar continentes com muita velocidade. Então, eles apostam nisso e, claro, no trajeto eles já percebem que a teoria era exatamente isso. Eles são pegos por um vórtice no fundo do mar e são arremessados a uma região muito inóspita. Lembra muito o conceito daqueles locais de acesso do Reino Obscuro no Aquaman, né?
E aí chega um momento em que até parece que eles se perdem, o submarino afunda definitivamente, enfim. Mas não, a equipe se encontra num local neutro, como se fosse um local não mapeado, lógico. E ali eles começam a explorar. E eles percebem mais adiante, conforme eles vão iluminando, uma construção antiga. Aí a gente começa a teorizar, né? Pô, será que é Atlântida? Será que é uma civilização muito antes disso? Eles até apostam, poxa, parece egípcio. Não, parece grego. Não, aí tem uma pessoa que diz que parece ser muito mais antigo do que isso. Enfim, as teorias são lançadas, né? Aí o Dr. Ishiro percebe que mais adiante, numa câmara que parece muito com uma grande pirâmide, não chega a parecer uma pirâmide, mas pela extensão dá a entender que é um local bem grande, né? E é justamente ali que dorme e se recupera Godzilla. Eles o encontraram nessa região e perceberam que ele não havia morrido, ele estava apenas retomando as energias. Era um local que, de acordo com as pesquisas, com os drones que eles enviaram até lá, o oxigênio era muito ruim, era repleto de radiação. Era um local muito próximo ao centro da Terra mesmo. Era justamente ali que o Godzilla retomava as energias dele. Só que a equipe percebeu que somente aquilo não seria o rápido o suficiente para poder retomar as energias dele e ele voltar para o combate. E aí o Dr. Ishiro sugere uma ogiva. Como a equipe que era composta por um poder bélico de ponta, claro que eles tinham uma ogiva ali para qualquer eventualidade. E é exatamente o que ele faz. Ele vai até lá e se sacrifica, deixando no timer uma ogiva e tem o seu último adeus com o monstro que ele tanto admirou desde o primeiro filme. Godzilla retorna de forma épica. Já vai para cima de Ghidorah na primeira oportunidade quando os dois se reencontram. E é interessante que a gente percebe que o Ghidorah, ele tem um comportamento de serpente mesmo. Ele, mais uma vez, após toda uma série de tentativas, ele dá uma surra mais uma vez no Godzilla, mas a gente percebe que é muito legal a gente ver essa forma de movimentação que foi impressa nos personagens. King Ghidorah, ele se enrola, as três cabeças se enrolam no corpo do Godzilla e, cara, parece uma serpente enforcando mesmo. Muito legal a gente ver esse comportamento do animal. King Ghidorah sabe o poder que tem o seu adversário e depois de deixá-lo praticamente inutilizado como fez da primeira vez, alça voo com ele sobre suas garras e vai até uma altura, assim, extrema e arremessa Godzilla de lá de cima. Essa cena tá no trailer também. É quando a gente vê aquela bola de fogo caindo entre as nuvens, é Godzilla sendo arremessado, fazendo a reentrada. E assim, é praticamente sem esperança nenhuma de que ele continue a partir dali. As rajadas cada vez mais potentes dos dois lados. Só que tem uma cena em especial que essa merece muito a gente marcar, montar uma foto e colocar na parede. Existe uma relação entre a Mothra e o Godzilla. E a Mothra, ela protege o Godzilla, ela reenergiza o Godzilla. E claro, ela vai ao seu encontro justamente para protegê-lo contra o Ghidorah. Só que ela é atacada pelo Rodan, é gravemente ferida, mas ela consegue derrotar o Rodan, né? Contudo, enquanto ela tentava salvar o Godzilla, ela se arremessa contra o Ghidorah e, claro, ele desfere 3 feixes de energia contra ela, que ela é praticamente dizimada em segundos. Contudo, a estrutura corporal da Mothra se desfaz e ela cai por cima do Godzilla como se fosse um pólen. E ali, já Godzilla energizado com a ogiva nuclear que o Dr. Ishiro disparou com ele, mais a energia da Mothra, o que acontece em seguida é simplesmente espetacular. Godzilla se reenergiza
e vocês devem ter visto em alguns Spot TV, ele fica praticamente com, entre as fissuras de suas escamas, incandescente de forma vermelha. A gente é apresentado a um poder que nós não tínhamos visto ainda, e ele começa a dar uns pulsos de energia muito parecido, só que de uma forma muito mais poderosa, claro, muito parecido com um conceito de quando o Pantera Negra bate no chão e descarrega a sua energia cinética, né? É quase a mesma coisa, só que como se fosse uma gigante bomba atômica num pulso único, né? E o Ghidorah não aguenta os golpes, né? E é nessa hora que o Godzilla dá o troco. Ele se aproxima do Ghidorah, arranca uma de suas cabeças, e quanto mais pulsos de energia ele solta, mais ele vai desintegrando e fragilizando o corpo do gigante de 3 cabeças. E é exatamente nesse momento que, quando sobra apenas uma, Godzilla, no último pulso dessa energia, pisa por cima do abdômen de Ghidorah e, com todo o seu peso, com toda a sua força, afunda dentro do estômago dele, e toda a energia concentrada no Ghidorah é expelida para fora. E a última cena do filme é simplesmente a coroa do rei. Logo após a batalha ter sido encerrada, vocês se lembram da cena do Hulk pisando em cima do Abominável, depois de ter derrotado ele lá no topo do prédio? Pois bem, aquela sensação de vencedor, aquele urro de vencedor, a gente vê ali o Godzilla pisando por cima do Ghidorah, dos restos do Ghidorah, e aos poucos todos os outros monstros ao redor do mundo se arrebanham para perto dele, incluindo o próprio Rodan, que ficou ferido. Ele não morreu. A Mothra fez um furo em uma das suas asas, mas ele não morreu. E aí, nesse momento, todos os monstros se aproximam de Godzilla e reverenciam o gigante. E é nessa hora que eles soltam o último urro, que cara, vocês têm que assistir. Que coisa linda. E aí vem os créditos, a gente vai acompanhando. Engraçado que eles fazem a cena dos créditos assim, vão mostrando algumas reportagens e algumas pesquisas da Monarch, mais reportagens de TV ao longo do planeta. E o interessante é que eles vão insistindo na questão da Ilha da Caveira, né? Tem inclusive uma cena logo no comecinho do filme que, numa das reportagens, eles mostram uma criatura gigante, só essa parte do dorso para frente, na Ilha da Caveira, óbvio, King Kong. E vai seguindo os créditos, até que a gente vai chegando nas últimas pesquisas, onde vão mostrando aquelas cavernas com pinturas rupestres. E a última desse vídeo é justamente uma pintura rupestre onde está Godzilla de um lado, King Kong do outro. Não tem mais o que falar. Vai rolar o filme. Simplesmente vai ser épico. Galera, eu podia até entrar pro contexto do filme em que relacionam os personagens da Vera Farmiga, da Millie Bobby Brown, mas cara, francamente, desculpa, não me interessaram. O que mais me interessou aqui foi o Godzilla. Então foi com esse foco que eu quis apresentar esse vídeo pra vocês. Simplesmente um filme que respeita os fãs do personagem com maestria. Cenas épicas, efeitos especiais de qualidade e, claro, Godzilla como vocês nunca imaginaram ver no cinema. E aí, você gosta do Godzilla? Você vai assistir o filme? O que você achou? Você curtiu os trailers? Deu pra dar uma empolgada? Coloca aí nos comentários se você tem alguma lembrança, se você é um dos nerds das antigas, que assistia Godzilla antigamente, tá? Deixa aí nos comentários. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no like, ative as notificações
E compartilha esse vídeo aí com o pessoal que gosta de uma boa história de monstro, tá bom? E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Como é Bom Ser Nerd, meu nome é Alex Fury. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!